Voltamos com o nosso Tome Ciência, que discute hoje, nesse último bloco, continua a discussão, do uso de animais em pesquisas científicas e também na educação. Bem, eu quero de cara, citando o nome de vocês, agradecer a presença do Marcelo Morales, que é o nosso coordenador nacional do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, da Rita Paixão, da Federal Fluminense, defensora da questão ética até o fim, a Norma Labarte, da Fiocruz, também conselheira do CONSEA e representa lá o interesse das sociedades protetoras de animais, e do Otávio Prisgrave, que é da Fiocruz, Comissão de Ética da Fiocruz, e na Anvisa faz parte da Câmara Técnica de Cosméticos. Bem, eu interrompi você quando a gente estava falando, né, para ir para o intervalo do uso de pessoas, né, como teste em pessoas. Vai, complementa agora. Sim, eu só ia comentar que o termo realmente cobaia em humanos há que se ter cuidado, porque, na verdade, abusos em pesquisas com seres humanos também ocorrem. E isso é que é inaceitável. Então, hoje, as pesquisas envolvendo seres humanos também têm que ter um grande controle, né, e têm que ser conduzidas dentro, respeitando que traga benefícios para esses indivíduos, que não traga danos, respeitando a autonomia e se trabalhando com a justiça entre os indivíduos. Até tem uma questão aqui, que eu não sei quem poderia pegar, que eu estudei aqui, anotei, que parece que nem sempre determinadas pesquisas em animais a coisa funciona. E o exemplo era o tempo que levou a indústria do fumo reagindo, porque pesquisas de atuação carcinogênica, né, para dar câncer em animais não funcionavam bem e não caíam exatamente com o humano, né, Marcelo? Era um pouco diferente. E a indústria do fumo, com isso, levantava a não confiabilidade de se dizer que o fumo fazia mal, né? Porque parece que o ratinho não pegava o câncer. Né? Como é que era? Nem todas as pesquisas com animais, elas representam o que aquela pesquisa vai dar certo, aquele produto, aquele medicamento, aquele procedimento vai dar certo em ser humano. É por isso que, depois de feito em animais, nós temos que saber se aquele teste que foi feito no animal, ele é seguro em ser humano e se ele é aplicável em seres humanos. Então, a grande maioria do que foi testado em animais, tem que se dizer isso, deu certo em seres humanos, mas algumas não. E isso tem que ser testado tanto em animais quanto em seres humanos para fazer essa translação do animal para o ser humano de técnicas e procedimentos, assim como novos medicamentos. Sim, com a tal diferença, que foi o início do bloco passado da Rita aqui, quando ele dizia, né, entre aspas, a cobaia, porque o sujeito que já está com aquela doença quer experimentar, experimenta até qualquer coisa que deem para ele no desespero de se curar. E, evidentemente, um remédio novo, alguns vão querer experimentar, mesmo que ele não seja... E aí não temos, talvez, uma questão de ética tão grande, não acha? Não, eu acho que a questão de ética ela sempre está presente, porque é muito importante que seja esclarecido a esse sujeito da pesquisa os riscos aos quais ele vai ser submetido e tudo o que vai acontecer. E se de antemão houver, realmente o que existe é muito o risco, a probabilidade do dano, mas você nunca deve iniciar uma pesquisa se você já sabe que vai ocorrer o dano naquele paciente, naquele sujeito. Eu vou também pegar uma outra questão da educação que a gente acabou tratando um pouco, perguntando para o Otávio se dava para exemplificar alguns outros, a gente falou aqui da pele, ou seja, isso que falava a Rita antes, quer dizer, a gente sabe da medicina desde o passado que se usava o cadáver para examinar muita coisa. Ela falou do coração batendo do sapo, isso. O que é que já se tem hoje que se usa menos cobaia? E como é que a educação conseguiu evoluir nesse sentido? Eu acho que muitas coisas. Por exemplo, dentro da sala de aula era uma técnica comum nas aulas de farmacologia, né, a gente colocar cães dentro de sala de aula para ver aumento de pressão arterial, diminuição de pressão arterial, né? E, na verdade, óbvio, né? Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a probabilidade de dar errado é muito grande, né? Dentro da sala de aula. Então, muitas vezes o cão morria e não se dava aquela aula, pegava outro cão, o experimento não estava certo. E, hoje em dia, para o aprendizado em si, você não precisa ter aquele cão presente naquela sala. Você tem hoje CD-ROMs,
né, com experimentos que já foram realizados, gravados, e que tem tudo acontece ali. Injetamos 5 miligramas de adrenalina, aumenta a pressão, injetamos 10, aumenta mais. E com isso o professor vai ensinando a questão da fisiologia, né, e o aluno pode pegar aquele CD-ROM, ver, rever, o conceito em si está apreendido pelo aluno sem necessariamente aquele cão presente dentro da sala de Não aula. precisa acontecer o desastre ou ninguém morrer para ele aprender que morre. Né? Exatamente. E alguns procedimentos, hoje em dia nós temos aquela técnica de plastinação, onde a gente pode separar sistemas, órgãos, tem modelos animais para se testar, administração intravenosa, intubação gástrica, orotraqueal, e são modelos caros, na verdade, alguns dessas coisas. E eu acho que aí vem uma outra questão do Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos e da própria Rede Nacional de Métodos Alternativos, que é estabelecer, talvez, parcerias com empresas para desenvolver CD-ROMs dessa forma, que possam ser utilizados dentro da ilustração, da né? universidade. Computação gráfica, coisas Exato. do gênero. A UFRJ tem um laboratório de plastinação que poucas pessoas sabem que Plastinação, o existe. que é, no caso? Essa técnica é tipo aquela exposição do corpo humano, sim, né, sim. que teve, né, Que correu você- alguns estados do Brasil, em que você separa todo um sistema, um órgão e trata de uma forma peculiar, em que é preservada toda a característica daquele sistema. De uma pessoa que já morreu, ninguém Sim, foi morto por causa exatamente. disso. Bem, vamos tentar agora nos aproximar nesse final de programa de soluções, de reivindicações, no sentido que a coisa avance e melhore. Né? Você quer começar? Posso começar. Eu acho que no Brasil nós chegamos a um ponto em que o país atinge a 13ª colocação em produção científica no mundo. É um país respeitado hoje cientificamente e era um país que estava em descompasso, que não tinha leis claras que regulamentassem a experimentação animal. A partir de 2008, o Brasil passa a ter uma lei que protege os animais utilizados em pesquisa e é muito bom dizer para a população que os cientistas estão perseguindo no mundo inteiro e aqui no Brasil, com a estipulação do Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, a substituição, sempre que possível, dos animais utilizados em pesquisa. Então, quem sabe daqui 500 anos nós não mais utilizemos animais. 500 anos, né? Não sei. Puxa, é muito longo, hein? Deixa eu pedir a Rita para fazer a conclusão dela com uma certa provocação que o jornalista não resiste. Você come carne ou é vegetariana? Não, sou vegetariana. Puxa, então é autêntico. Realmente a postura... Porque o homem é o maior predador nesse sentido. Sim. Mata o bichinho para comer. André, Hã? ela é leal paixão. Ela não é só paixão. Ela é leal também ao que pensa. Boa, então faz a sua conclusão. Eu acredito que nós temos que ser coerentes. Na verdade, a exploração de animais na nossa sociedade é muito grande, não só pela ciência e em várias outras práticas, né? O problema é que na ciência, geralmente, o que se coloca é a grande produção científica, os grandes avanços, a saúde, e a analogia que eu faço é, tomando uma questão que todos conhecem muito bem, a internet. A internet é produto dos estudos de guerra. Ela foi desenvolvida, uma ferramenta, naquele momento da Guerra Fria. Né? E nem por isso nós entendemos que precisamos ter guerras para continuar desenvolvendo os meios de comunicação. Então, o que eu coloco é isso, ainda que nós tenhamos conhecimento a partir desses animais, o que nós devemos questionar é a forma como esse conhecimento está sendo obtido. Eu acho que é minimizar muito, acreditar que só daqui a 500 anos nós possamos substituir. Eu acho que nós devemos decidir, isso é uma escolha. Nós devemos abolir hoje a experimentação animal e aí sim nós vamos encontrar outras abordagens, outros caminhos, pesquisas epidemiológicas, racionalidades diferentes de se trabalhar, o que de fato está em jogo, que é a qualidade de vida. Então é isso que nós temos que buscar. Norma. Como nem todo mundo é perfeito, eu não sou vegetariana.
Então, e por isso mesmo eu tenho a Rita como um exemplo de conduta, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, toda a participação da proteção animal na questão do uso dos animais é muito controversa no mundo inteiro. Tem muita gente que luta de uma forma muito violenta. Essas pessoas são, por mim, extremamente respeitadas, porque, historicamente, nada é conquistado sem luta. Não necessariamente violência, mas luta. Então, essas pessoas lutam, eu não compartilho da forma da luta, mas eu reconheço que a luta delas tem seu valor, respeito a luta delas, e acho que, se nós conseguirmos ter mais tolerância com as diferenças e com o outro, nós vamos caminhar para um mundo muito melhor. Eu não sou tão radical quanto a Rita, de que a pensar que nós temos que abolir primeiro para encontrar os caminhos, embora eu concorde com ela que é da dificuldade, da diversidade que a gente busca a inovação. Sou obrigada a concordar com isso, mas, ao mesmo tempo, me preocupa muito que nós pensemos numa abolir simplesmente para depois encontrar a solução. Eu acho que a gente tem que buscar um meio termo, alguma coisa que me deixa um pouco nervosa, é isso de vamos parar amanhã. Né? Então, acho que a gente tem que buscar um meio termo, lutar para que todo mundo se conscientize que o caminho é esse, é o da abolição, e vamos buscá-lo, mas buscá-lo com responsabilidade, com serenidade e respeitando, principalmente, as diferenças e aumentando a tolerância com as diferenças. Obrigado, não. Rapidinho, nosso Otávio. Eu acho que a minha conclusão está um pouco por aí. Eu acho que a gente tem que ver... não adianta, né? Eu sou um cara que hoje eu tanto faço a pesquisa animal, como eu busco alternativa para essas mesmas pesquisas que eu realizo. Então, eu acho que não é uma questão, não cabe ao pesquisador também se colocar num pedestal e dizer, sempre foi feito assim, vou continuar fazendo assim, devemos continuar a usar os animais. E também não é por uma questão da violência por parte dos protecionistas, né, que se chega a algum lugar. O que a gente precisa ter, na verdade, é um equilíbrio, né, uma união dessas forças, porque, no fundo, o objetivo comum é um só, né, a gente deixar de usar esses animais de uma forma segura para os seres humanos e o mais rápido possível. E eu sempre termino essas falas com uma frase de São Francisco de Assis, que eu acho que coloca bem essa situação hoje, que é: comece fazendo o possível, que a gente comece fazendo o necessário, que é pesquisar, buscar as alternativas. Depois faça o possível, que é deixar de usar os animais aonde se pode deixar. E, de repente, você estará fazendo o impossível, que é justamente deixar de usar os animais onde hoje não é possível, mas que, quando a gente atingir um conhecimento científico suficiente para isso, nós vamos conseguir. Isso. Muito obrigado a vocês. E tem um recado final aqui para vocês. Para quem quer saber mais sobre o assunto, os nossos convidados aqui gentilmente vão nos fornecer lista de livros, acessos à internet, para que você possa conhecer melhor esse tema. Basta depois, então, você, de assistir esse programa, né, vai lá em www.tomeciencia.com.br e busca no Saber Mais, porque a nossa intenção é que você saiba mais, tome ciência e tenha poder de decisão. Até a próxima.